Boa noite a todos e todas e todas que estejam aqui. Nossa web está prevista para começar às 19, né? Sabendo aí que fica gravada e tudo mais, eu posso começar ou eu aguardo aí um sinal de vocês que estão na sala, né, nesse momento. Tá bom? Vou só aguardar um segundinho, coloco a apresentação aqui e a gente pode começar. Tá bom? Obrigada, Dayana. A gente pode começar daqui? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Pode ser? Então, eu vou começar, né, me apresentando. Meu nome é Grace Duarte, sou professora da Educação Básica aqui no Colégio Universitário da Universidade Federal Fluminense. Falo com vocês aqui da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Essa é a segunda disciplina que eu participo, junto à Universidade Estadual de Ponta Grossa, aí na companhia da equipe maravilhosa da Dayana e da Malu, do curso de especialização em docência na educação infantil. Tenho como origem, né, da minha trajetória a docência na educação infantil, e é com muito prazer que eu estou aqui para discutir com vocês o tema dessa web, né? O tema dessa disciplina, principalmente. A disciplina se chama DCNE e BNCC, Pensando o Currículo na Educação Infantil. Eu sou especialista em educação infantil, mestre e doutora em educação, tendo pensado aí no meu doutorado, no meu mestrado, as questões sobre formação de professores para educação infantil, na articulação com as subjetividades, com a cultura, pensando nos processos formativos de professores. Então, eu chego aqui nessa disciplina, né, com muita alegria de fazer uma discussão que gira em torno do currículo na educação infantil, que gira em torno dos fazeres dos professores que atuam nessa etapa que atende as crianças de 0 a 5 anos, né? Aqui, na minha apresentação, eu coloquei, né, para a gente pensar, inicialmente, a estrutura da disciplina, né? Então, eu começo aqui colocando para vocês os objetivos gerais, né? Quais são as concepções, refletir sobre as concepções, os princípios e as abordagens curriculares para a educação infantil, discutindo as consonâncias e as dissonâncias, né? Aquilo que aproxima e que também afasta um pouco os documentos que são tidos como norteadores do currículo na educação infantil, que são as diretrizes curriculares nacionais para essa etapa e a Base Nacional Comum Curricular, né? O objetivo principal dessa disciplina é, a partir dessa discussão, desvelar os elementos para a criação de propostas pedagógicas, né, com as crianças, pautadas aí nesse diálogo, né, entre crianças, entre familiares e docentes, toda essa comunidade aí que participa e atua na educação de bebês e de crianças. Então, esse é o objetivo principal da disciplina, que eu acredito que vocês já tenham iniciado, né, já estejam cursando, né, já passaram aí pela primeira etapa de trabalho, né, como eu vou mostrar aqui para vocês, essa disciplina, ela está organizada, né, ela está estruturada em... Só um minuto que eu vou mostrar aqui. Ela está estruturada em 2 unidades, então a gente tem aí a unidade 1, pensando o currículo na educação infantil, e para essa unidade foi previsto 2 atividades, foram previstas 2 atividades, e a gente tem aqui a produção de um infográfico, né, que
foi a atividade inicial, pensando aí em 3 marcos de datas, né, de documentos que são relevantes para a gente pensar o currículo na educação infantil. Aí na atividade pede, no mínimo, duas datas, né, 2 anos, né, marcadores, com documentos marcadores aí para pensar a educação infantil, no mínimo 2. Pensando aí que você já tem as diretrizes e a própria BNCC, isso já dá um paralelo para construir uma linha do tempo bacana, e vocês podem aí, ao longo, né, olhando a disciplina, pensar em outros marcos que vão aí contribuir para esse processo de pensar um currículo na educação infantil. A gente também tem nessa unidade 1 a produção do fórum. O fórum é uma atividade bem importante. Pensar o currículo na educação infantil também envolve pensar outras abordagens educativas que influenciam a discussão curricular que acontece no Brasil, ali nos anos 90, nos anos 2000. Então, é importante vocês assistirem os vídeos do fórum, pensar as outras 2 abordagens educacionais que estão colocadas lá e pensar como é que vocês podem aí dialogar com essas implicações desses documentos para pensar o currículo na educação infantil brasileira, né, nesse caso. A gente também tem a unidade 2, né, que foi construída para aí, então, a gente fazer essa aproximação dos documentos, das diretrizes e da base, mas pensando como esses documentos nos ajudam a construir propostas pedagógicas com bebês e com crianças, né? Não adianta a gente tecer as críticas, não adianta a gente apontar em quais pontos esses documentos se aproximam e se afastam, mas sem pensar onde eles também se complementam para a gente construir propostas. Então, o objetivo dessa unidade é fazer pensar para essa construção, né, de unidade, de reflexão, para a gente dar conta de atender aquele objetivo principal que foi elaborado. Eu produzi 2 atividades, né? Uma é um questionário, que é importante vocês reverem questões dos textos, tanto dos textos principais e algumas questões dos textos complementares. Então, vale a pena na unidade 2, né, retomar as leituras dos textos indicados para vocês responderem aí os questionários. E assim também o envio do arquivo, né, que aí já vai ser uma produção de vocês, um trabalho mais autoral, mais próprio de uma reflexão individual de vocês. A gente também tem um trabalho final, né, colocado aí, uma atividade final. Eu vou até aqui colocar um pouco para vocês pensarem, né, considerando as discussões das 2 aulas, vocês vão fazer uma produção de um texto. É importante vocês se atentarem para o que está sendo solicitado no enunciado, né, dessa atividade, e tem 2 textos de base. Esses 2 textos foram usados também nas referências, nas indicações dos 2 capítulos, das 2 unidades. Então, fica tranquilo para vocês fazerem esse trabalho olhando o referencial que foi indicado. Qualquer dúvida, os tutores, eu sei que estão assim apostos para ajudar vocês, né? E eu me coloco aqui também na disponibilidade de ajudá-los, né? Ajudar os professores, os acadêmicos aqui nessa tarefa de aí passar por essa disciplina, né? Mais uma do curso que já vai aí para um caminho quase que final. Então, contem comigo na estrutura dessa disciplina, e qualquer dúvida vocês também podem colocar aqui para a gente aproveitar um pouco essa web também como esse espaço, né, desse encontro entre o professor e vocês com a mediação dos tutores, tá certo? E aí, eu vou prosseguir aqui, né, encaminhando para a gente pensar nas primeiras questões que eu coloco aqui para a gente pensar o currículo na educação infantil. Quando a gente fala de currículo, né, em geral, né, historicamente, até por conta de toda a nossa história da educação brasileira, é muito comum a gente remeter àquilo que a escola vai ensinar, né, aquilo que a escola vai oferecer aos estudantes, às crianças, aos jovens e aos adolescentes. Então, se essa disciplina se propõe a pensar currículo, né, e aí ainda fora do contexto da educação infantil, é importante a gente pensar qual é a concepção de currículo que a gente traz. Quando eu escuto falar de currículo, eu, de fato, estou pensando numa estrutura que margeia ali o trabalho da escola, que orienta a escola, que baseia o trabalho da escola. Quando eu falo de currículo, eu ainda estou pensando numa lista, né, de conhecimentos a serem ensinados,
ou quando eu falo de currículo, eu estou pensando numa infinidade de experiências que eu posso ali vivenciar com os estudantes. Então, é interessante a gente pensar de onde a gente parte para pensar o currículo, né? Importante a gente pensar o currículo, né, em primeiro lugar, para a gente também descaracterizar o currículo principalmente enquanto grade, né, enquanto grade curricular, algo que aprisiona, algo que numa linguagem não é a ideal, nem adequada para a gente pensar uma educação libertadora, por exemplo, né? Quando a gente fala de currículo e a gente remete um pensamento à grade curricular, a gente está falando de algo aprisionante, né? Está usando uma linguagem fazendo referência a algo que aprisiona. Então, talvez nem seria tão adequado a gente pensar em grades. Então, quando vocês pensam em currículo, o que vem à cabeça de vocês, né? O que vocês pensam? É um documento? É um papel? É uma pilha de folhas? É um desenho? É uma cartografia? O que vocês pensam materialmente onde está esse documento da escola que é tão importante, mas que tem aí múltiplas formas de ser registrado e documentado. Considerando a etapa da educação infantil, que vocês vão acompanhar na leitura da aula 1 e da aula 2, vocês vão ver como essa etapa tem questões que são muito específicas. E quando eu falo de questões específicas, eu falo pensando na própria composição da educação básica, onde a gente tem ali as etapas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Né? Educação básica e ensino superior são subdivisões que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional faz, organiza a nossa educação dessa forma. E a gente tem ali, na educação básica, como primeira etapa, a educação infantil. E aí pensar currículo, proposta pedagógica, seja lá o nome que a gente for dar, né, para a etapa da educação infantil, tem sido feito a partir, considerando quem é esse público atendido por esta etapa. Sendo esse um público muito específico, se tratando de pouca idade, se tratando de um período de desenvolvimento que é muito importante para o sujeito, se tratando de uma série de direitos que precisam ser assegurados a essas crianças, quando a gente fala de educação e a gente também fala de saúde e a gente também fala de proteção, por tudo isso que é bem específico, torna essa etapa da educação básica muito peculiar. É muito específica. Então, quando a gente vai pensar currículo na educação infantil, a gente precisa trazer junto todas essas especificidades, né? Tudo aquilo que é considerado peculiar da infância, tudo aquilo que é considerado potência, tudo aquilo que é considerado agência das crianças e dos bebês. E aí eu tenho para dizer para vocês que nessa etapa congregam creches e pré-escolas, né? Creches e pré-escolas que surgiram a partir de mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade. Mudanças essas que são marcadamente posterior à década de 80, marcadamente pela instituição da nossa Constituição de 88, a Constituição Democrática, que vai trazer aí a defesa dos direitos, principalmente dos direitos das crianças também, e por conta de todas as transformações que vai trazer para a sociedade brasileira, né, implicada nesse documento, que vai chegar a outros, também pelas mudanças econômicas, né, também pensando numa sociedade que vai ser marcada aí pela informação, pela tecnologia, pelas mídias, né, pelas transformações políticas, pelas transformações econômicas, né, que fazem uma reconfiguração na formação da família, que colocam a mulher no mercado de trabalho. Por tudo isso, a gente tem aí as implicações que vão fazer com que as creches e as pré-escolas sejam consideradas importantes, né? E vão aí fazer parte das demandas da sociedade. Elas foram incluídas no sistema de ensino, as creches e as pré-escolas, constituindo junto o ensino fundamental e o ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases que eu falei para vocês, né? A nossa legislação vigente, que é a número 9.394, promulgada em dezembro de 1996. É esse documento que vai marcar a organização do sistema de ensino brasileiro, vai colocar a educação infantil como primeira etapa da educação básica, sendo composta pelas creches e as pré-escolas. Interessante pensar que, a partir desses movimentos, né, de Constituição Federal de 88, de LDB de 9394, a gente tem aí a ideia de pensar
qual seria um atendimento de educação infantil que respeitasse os direitos das crianças, obedecendo todos os documentos normativos legais, né? E aí, obedecendo às normativas legais, também há a necessidade de cumprir as normativas curriculares, né? A gente tem, então, uma ideia de pensar um currículo para essa etapa, né? Que vai ser pensado a partir do campo da educação, aí como uma reivindicação dos movimentos, né, sociais, movimentos de pesquisadores, o qual chegam a um consenso de pensar que a ideia central, né, no contexto desse currículo, seria relacionar a vida da criança a todo o conhecimento já produzido pela humanidade. Então, a gente não tem aí um pensamento, né, de que o currículo na educação infantil seria apenas uma lista de conteúdos ou uma lista de conhecimentos, né? Desde então, a gente tem uma reivindicação para que currículo, a palavra currículo na educação infantil, ela seja impregnada dessa articulação entre vida da criança e conhecimento produzido pela humanidade. Então, é dessa articulação que a gente vai pensar o que vai ser currículo na educação infantil. Continuando essa conversa aqui com vocês, né, para pensar um currículo na educação infantil, é interessante a gente ver como ficam muito implicados os movimentos e as transformações da sociedade, né? Então, à medida que a gente tem a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a gente tem a regulamentação, por exemplo, de muitas instituições que vão oferecer esse atendimento, né, que até então não era uma responsabilidade da educação e passa a ser, e aí com isso precisa ter normas de funcionamento, por exemplo, né, a revisão das diretrizes curriculares vai dizer que a educação infantil ela não pode ser ofertada em ambientes domésticos, né? As instituições precisam ter um caráter não doméstico. Antes desse momento, era comum você ter a oferta de creches em espaços domésticos, né? Você tinha lá o movimento de mães crecheiras, né? Espaços de jardins, escola, o nome que cada lugar próprio do Brasil dava para esse atendimento, que até então não era regularizado, vistoriado, acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, como a gente acompanha hoje em dia, né? Simplesmente a obrigatoriedade da educação, do ensino, ela se dava a partir dos 7 anos, 8 anos em algum momento, então não interessava ao poder público, né, que aí atendia a educação, o acompanhamento dessas unidades que ofereciam educação para essa etapa. Então, a gente tem depois de 96 esse movimento que vai trazer essa obrigatoriedade, inclusive de fiscalização de funcionamento. Estou dizendo isso porque isso tudo tem a ver com a construção, essa ideia construída de um currículo para a educação infantil. À medida que a gente tem educação infantil como primeira etapa da educação básica, vão acontecer aí novas demandas, né? Isso vai trazer novos desafios para a gente pensar o que se ensina, como se educa e se cuida, e o que está e aí imbricado em cada uma dessas ações que são tão importantes, são os binômios, né, indissociáveis da educação infantil. A gente tem, até aqui nesse quadro eu trago, né, alguns desafios que vão ser colocados para o campo da educação infantil, a partir da educação infantil como primeira etapa da educação básica, né, que é até a ampliação das matrículas, a ampliação da oferta dos municípios, que vai implicar, se eu tenho um aumento de oferta, então eu preciso ter profissionais atendendo essas crianças. Que profissionais são esses, né? Não pode mais ser qualquer profissional. Então, a gente não vai ter aí mais os pajens ou os auxiliares, vai ter a necessidade de ter docentes habilitados, e isso também é uma demanda trazida pela Lei de Diretrizes e Bases, pela LDB de 96. Então, todos os docentes, inclusive da educação infantil, precisam ter habilitação no magistério, minimamente no curso do ensino médio, mas, né, há ali todo um esforço para que tivesse a formação a nível de graduação. E aí a gente também tem, com isso, um aumento da pressão pelo atendimento, né? Da expansão das vagas nas redes municipais,
Mas aí também coloca a gente para pensar. Mais vagas, mais crianças nas escolas fazendo o quê? Né? Há reivindicação pelo atendimento, mas não qualquer atendimento. A reivindicação por uma boa qualidade de atendimento às crianças. Então, tudo isso vai girar em torno de pensar qual é o currículo a ser pensado para as creches e para as pré-escolas, né? Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foram elaboradas anteriormente no ano de 99, e também um parecer da 98, elas precisariam ser reformuladas e atualizadas. Essa foi a demanda que esses norteadores legais trouxeram, né, para a gente, a partir dessa implicação da educação infantil como primeira etapa da educação básica. No movimento de revisar, a gente tinha até então ali a época dos parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, para o ensino fundamental e para o ensino médio, a gente tinha um referencial curricular nacional para a educação infantil. Quem aí lembra do RQNEI, né? Era esse o documento até então que a gente se referenciava, lia e pensava quando ia propor uma educação infantil. Mas nesse momento de revisão, todos esses documentos são postos a serem reformulados e vai aí, então, vão aí buscar, né, um grupo, né, discussões em âmbito nacional para pensar a revisão das diretrizes curriculares nacionais. Pensem que isso acontece no âmbito da revisão das diretrizes curriculares para a educação básica, né? Todas as diretrizes de todas as 3 etapas vão passar por esse momento de discussão. Acontece uma série de eventos no Brasil, num seminário chamado Currículo em Movimento, para discutir aí o que seria importante e fundamental estar como uma diretriz curricular para essas etapas. No caso da educação infantil, eu coloco para vocês, né, o que faço esse destaque, né, lá na aula escrita número 1, e é importante vocês irem lá olhar, né, que a grande questão que a gente tem, que vai trazer a relevância e a importância das diretrizes curriculares, é justo o movimento que acontece, né, de participação social, de representantes de várias entidades aí, né, à época de revisão desse documento. Não foi simplesmente um movimento em que alguém disse, precisa revisar as diretrizes, então esse grupo aqui vai revisar. Não. Foram eleitos aí, então, alguns especialistas da área da educação infantil, e não foi um só, não foi apenas de uma região. A gente tem, por exemplo, a professora Maria Carmen Barbosa, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo que a gente tem a professora Sônia Kramer, né, como alguém que está revisando isso, pela PUC-Rio. A gente tem ainda a Fúvia Rosenberg, a pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, né, outras pessoas, professora Zilma Ramos de Oliveira, pela USP, também com a professora Ana Paula Soares. Então, a gente tem um movimento entre pesquisadores e entidades. A gente tem a ANPED, a Undime, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação e também o MIEB, né, que é um movimento interfóruns de educação infantil do Brasil. Um movimento importante ainda hoje nas discussões que dizem respeito à educação infantil, e é importante acompanhar o MIEB num cenário de atuação nacional, seja pelo fórum, né, esse movimento que congrega todos os fóruns, ou seja pelos fóruns regionais, que estão sempre discutindo aí os temas que são importantes e relevantes para a educação infantil. Então, veja, né, uma série de representantes participam desse movimento de revisão desse documento, né, e apresentam uma proposta, um texto, síntese, à Comissão Nacional de Educação Básica, né, à época, para apresentarem aí um documento, só um momento, à época, para apresentarem esse documento que vai aí vir a ser votado, consultado e referendado pela Câmara da Educação Básica. E é interessante que esse documento ele é construído a muitas mãos, a partir desse seminário, né, chamado Currículo em Movimento. Ele passa por algumas cidades do Brasil, acho que 4, que eu me lembre, até que ele é apresentado e a Câmara da Educação Básica ela aprova esse documento com unanimidade, né?
o voto do relator é dado e propõe a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, aprovando totalmente o texto entregue aí por essas diversas entidades. Eu queria destacar aqui o que diz a professora Zilma Ramos de Oliveira sobre esse documento. Ela diz o seguinte: as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil foram elaboradas a partir de ampla escuta a educadores, movimentos sociais, pesquisadores e professores universitários que expuseram suas preocupações e anseios em relação à educação infantil, considerando já haver conhecimento consistente acerca do que pode fundamentar um bom trabalho junto às crianças. O que era mais importante à época era defender aquilo que já estava sendo discutido em território nacional do que a gente se propunha a fazer enquanto educação infantil, né? O que a gente quer para as crianças brasileiras, o que a gente quer para as creches e para as pré-escolas. Já havia uma vasta, né, um vasto arcabouço teórico sobre isso, alguns pesquisadores há anos discutindo o que seria uma ideia de proposta pedagógica na educação infantil, o que deveria ser considerado quando pensasse a educação de crianças e bebês. Então, aqui, nesse documento, isso consegue ser materializado, é levado para a Comissão de Educação Básica, como um documento técnico, importante dizer isso, né? Não era um documento sem comprovação, por exemplo, científica, era um documento feito, né, por pesquisadores, por acadêmicos, por professores universitários, pelo também escuta dos movimentos sociais, a escuta do que as mulheres trabalhadoras pensavam para a educação de seus filhos, e assim, esse documento tem essa relevância tão grande que chega a ser aprovado com unanimidade. Eu ressalto desse documento o que a gente chama de parecer, né? A gente tem a documentação das diretrizes curriculares nacionais de educação básica, datada do ano de 2010, mas esse documento ele é aprovado pelo parecer do Conselho Nacional de Educação e da Comissão de Educação Básica do ano de 2009, e também pela mesma resolução número 5 de 2009. São esses dois documentos que vão definir as diretrizes. E é importante vocês lerem esses documentos, porque eles trazem os fundamentos, né? Aquilo que justifica o texto que vai aí chegar a ser considerado nas DCNEs, né? Ele diz explicitamente qual é a identidade da educação infantil, fala um pouco do seu histórico, fala dessa condição que é muito importante para pensar, né, o que seria um currículo e o que seria uma proposta pedagógica na educação infantil. E também quais são as ações educativas, né, de boa qualidade que a gente pretende oferecer às crianças. Esses dois documentos, tanto o parecer quanto a resolução, também vão trazer uma valorização do papel do professor, que atua com essas crianças, né? E vai nos desafiar a construir propostas pedagógicas, né, que deem um protagonismo e a participação das crianças. E isso é o ponto mais importante desse documento. Seguindo aqui com vocês, só um minuto, eu trago para a gente pensar sobre esse currículo na educação infantil, que é um campo de controvérsias e de diferentes visões, de criança, de família e de funções da creche e da pré-escola. Como eu disse, né, a educação infantil é essa etapa aí que surge de uma demanda social e, por vezes, ela aparece assim implicada, né, como é para atender a mãe trabalhadora, ou é para atender o direito das crianças, ou é para atender uma demanda de escolarização que está sendo aí, tem uma expectativa a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então, por vezes, ela é colocada nesse campo de disputa, e aí faz todo sentido, se a gente está numa disciplina pensando o currículo na educação infantil, também pensar quais são as visões de criança que a gente tem nessa etapa, quais são as visões de família que a gente tem, as visões e as realidades que vocês encontram no dia a dia, e também da função da creche e da pré-escola. Eu queria propor um exercício a vocês, né, que seria olhar essas imagens e a gente pensar um pouco qual é a visão de criança, de família e de creche de pré-escola que está implicado aqui nessas imagens que eu trouxe, né? Eu trouxe, a princípio, 3 imagens. E é importante a gente pensar que cada uma delas carrega um sentido, né?
Vamos colocar aí que a gente tem ali na primeira imagem uma série, né, de produções das crianças, produções que me parecem de crianças, produções que têm marcas, né, de mãos de crianças e que falam um pouco sobre qual visão de criança está implícita aí nesse trabalho. A segunda imagem tem um registro, né, de um trabalho aí com um carimbo de tintas, que traz também uma mão de criança, que parece uma mão infantil, e traz alguns desenhos e representa ali para a gente, talvez, uma árvore, né? E é importante a gente pensar para quem é direcionado, para quem está sendo direcionado esse registro, né? Ele está sendo um material, né, que foi produzido, talvez, num determinado momento da educação infantil, e aí pode ser da creche ou da pré-escola, mas ele está sendo direcionado a alguém. A quem ele está sendo direcionado? As crianças, as suas famílias, ou a própria escola, ao coordenador pedagógico, ao diretor de unidade. A terceira imagem que eu trago é de algumas crianças que aparentam ter a idade aí de 5 anos, e elas estão sentadas em carteiras escolares individuais, né? Eu percebo que são carteiras que são móveis, que podem ser agrupadas, mas que nesse momento elas estão separadas. A gente tem ali um grupo de 6, 7, 8 crianças, separadas umas das outras, trabalhando individualmente em alguma produção. Me parece que essa é uma sala, uma turma de educação infantil, que pode ser da pré-escola. E aí que também pode trazer alguns sentidos de que etapa é essa, né? Pelo documento legal, ela é reconhecida e intitulada por pré-escola, faz o atendimento das crianças de 4 e 5 anos de idade, mas eu pergunto a vocês se ela tem essa função de por ser pré-escola, de ser uma preparação para a escola, né? A gente tem apenas o título como pré-escola, mas qual o sentido a gente tem trazido para essa etapa da educação infantil, que é a pré-escola? Será que é o sentido de preparar as crianças para uma escolarização, né, para uma vida escolarizante, vida escolar, vamos pensar a forma como a gente quiser? O que essa imagem faz a gente pensar sobre a educação infantil e sobre essa relação de currículo? E aí eu volto para a primeira imagem, né, trazendo essa problematização de currículo, para pensar com vocês, né, o que estaria ali dentro dessas pastas de atividades que parecem estar ali guardadas, de atividades que parecem estar guardadas em algumas pastas, né? Eu sou professora na educação infantil desde os anos 2000, então eu já vi muitas pastas dessas, né, muitas produções que são feitas com a participação das crianças. Não posso dizer que eles não participem, mas aí a gente precisa problematizar que participação a gente quer, né? Que forma as crianças têm, que liberdade elas gozam na hora de fazer uma produção dessas, né? Será que elas gozam de liberdade? Será que elas têm efetiva participação? Será que elas podem minimamente escolher as cores que elas querem colorir a sua pasta aí com seus registros, né? Olhando para esse material aqui, eu vejo as mesmas cores. Então, eu acho que esse foi um espaço de pouca liberdade. E eu fico pensando se esse currículo nessa escola de educação infantil está pautado aí numa lista de uma série de atividades já previstas antes de encontrar as crianças, antes de saber quem elas são, apenas com o objetivo de guardar aí todo aquele trabalho que foi feito dentro de um período letivo, né? Essa segunda imagem também me faz pensar, e me faz pensar bastante, né? Quais são as representações que a gente tem, principalmente no trabalho com arte na educação infantil, né? Quais são as ações que a gente permite que a criança viva, que a criança experimente, que faz parte aí, que articula esses saberes dela com os saberes aí, os conhecimentos que estão aí para a humanidade, né? Será que esse trabalho revela essa concepção de currículo? E quando eu olho as crianças aqui nessa sala, que me parecem crianças de 4 e 5 anos, num trabalho individual,
E aí a gente pensa todo o nosso referencial teórico que vai falar sobre desenvolvimento infantil, que vai falar sobre aprendizagem na educação infantil, e a gente vai pensar em Vygotsky, que a gente vai pensar em Vallon, e a gente vai pensar principalmente na importância do outro, né, para a aprendizagem da criança, né? Como é importante a interação, como é importante estar ali, se constituir nesse coletivo, e a gente vê as crianças individualmente sentadas, organizadas de forma separada. Não estou aqui emitindo nenhum tipo de juízo de valor, né? Estou fazendo com que essas imagens abram a nossa reflexão para pensar o que seria importante se tratando, né, de um currículo pensado para crianças de 4 a 5 anos. Pensando aí um currículo, né, que contemple a participação das crianças e que materialize em linguagens diferentes, não apenas em linguagens que são da ordem da escrita ou da leitura, por exemplo, privilegiando umas em detrimento de outras, mas pensando que as crianças são sujeitos de múltiplas linguagens, quais são consideradas na hora que eu vou pensar aí materialmente as suas produções. Então, são 3 imagens para a gente pensar e refletir sobre isso. Trago também mais 3 imagens para a gente pensar. 3 não, aqui tem um compilado, né, de imagens para a gente pensar o currículo na educação infantil. Eu fiz a escolha de trazer imagens que estão disponíveis na internet, porque eu acho importante a gente também pensar que quando a gente faz ali aquela busca simples do Google, a gente também está reunindo diferentes visões, né? A gente precisa fazer esse movimento de forma crítica, né? Quando eu coloco ali educação infantil e currículo no Google Imagens, por exemplo, eu tenho tudo isso, né, de resposta nessa pesquisa simples. Então, eu tenho lá uma pasta de trabalhos, né, com borboletas de monotipia de mãos iguais, mas eu também tenho essa riqueza de trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês agora, que mostra um pouco sobre o trabalho com projetos, né? E o trabalho que envolve projeto e pesquisa com crianças pequenas. É fácil a gente construir um currículo? Não. É muito mais fácil a gente copiar, né, uma proposta, é muito mais fácil e dá muito menos trabalho a gente simplesmente imitar. Mas não é para isso que a gente está aqui. Se a gente tem um compromisso com as crianças de 0 a 5 anos, a gente está aqui pela construção, pela criação, por uma elaboração ética, política, estética, que aí vai privilegiar a participação das crianças. Então, eu também trago aqui algumas imagens para a gente pensar. A primeira sequência de 3 imagens é de uma EMEI de São Paulo, chamada EMEI Nelson Mandela. Ela fala de um projeto na educação infantil que reúne muito mais do que informação. Então, vejam, a gente tem uma primeira imagem de crianças se reunindo sobre o cartaz e ali indicando e talvez problematizando e pensando algumas imagens e alguns desenhos. A gente tem uma segunda imagem de crianças, né, debruçadas sobre um trabalho ali reflexivo, que também é um trabalho com cartazes, e a gente tem uma terceira imagem ali de uma criança anotando e indo até um cartaz para poder fazer seu registro. Talvez isso traga para a gente a ideia do que é construir um currículo na educação infantil com as crianças e não para as crianças, né? Não sendo um trabalho direcionado apenas para elas, apenas para entreter, apenas para ocupar o tempo, apenas para fazer trabalhos, né? Mas, de fato, para projetar, né? Mas, de fato, para pensar em algo que nos lance para um futuro e também que tenha a pesquisa com crianças como fundamento, né? E aí a gente está falando de uma concepção de educação crítica, humanizadora, libertária e que coloca a gente em um outro lugar fazendo educação infantil. Também tem aqui um outro projeto de uma outra UMEI, dessa mesma EMEI, né, a Nelson Mandela, que fala sobre a comunidade incluída nos projetos das crianças. Tem 4 imagens que aparecem as crianças interagindo com pessoas que parece ser na rua, parece ser fora, né, da EMEI. E aí que faz a gente pensar também na educação infantil como um projeto da comunidade, e não apenas como um projeto da escola, né? A educação das crianças como isso que acontece fora dos muros da escola, né? Se eles vêm de suas casas, vêm das suas igrejas, dos seus clubes, dos seus lugares de pertencimento, e se achegam à escola para se constituir quanto grupo,
É importante a gente pensar que eles trazem uma série de diversidades, de saberes, né, de ideias, de sugestões que podem enriquecer o trabalho da escola, podem e devem, né? Se a gente pensar na escola de educação infantil como esse projeto, que não é apenas educacional, é social, é comunitário, né, e está aí implicado em diferentes setores que vão ter aí uma participação relevante no crescimento, no desenvolvimento das crianças. Então, está para além da aprendizagem, né? Para além daquilo que a gente quer definir como conhecimento importante para uma determinada faixa de idade. Está para além porque está para o desenvolvimento, e um desenvolvimento, como a gente diz, que precisa perseguir, né? Como está colocado na legislação, um desenvolvimento integral, que abrange aspectos do social, do psicológico, do físico, do emocional, e não apenas do cognitivo. Esse é o grande marco para a gente pensar um currículo na educação infantil. Um currículo que não está organizado apenas para atender aspectos da ordem do cognitivo das crianças, né? Não se dá apenas para a gente pensar a matemática, por exemplo, ou a língua portuguesa. Um currículo que vai aí pensar uma série de integração de conhecimentos relacionados à vida das crianças para pensar o desenvolvimento integral. Então, vamos lá, né? Eu trouxe aqui uma série de imagens para provocar vocês, para a gente pensar quais visões de criança, de família e de funções da creche da pré-escola. Queria muito que vocês fizessem as anotações de vocês e trouxessem essas considerações nos trabalhos, né, que estão colocados ali. Tanto no fórum, na hora de comentar no trabalho nos comentários dos colegas de vocês, tanto para produzir aí o que as abordagens internacionais, né, de outros lugares, estrangeiras, vão aí ajudar a gente a pensar a construção desse currículo das crianças aqui no nosso âmbito do Brasil. Continuando esse pensamento sobre o currículo, eu gostaria de avançar com vocês e aí pensar especificamente sobre as diretrizes curriculares, né? Já falei um pouco aqui, né? Até já comentei essa citação da Zilma Ramos, da professora Zilma, que ela vai dizer que esse é um documento elaborado com ampla escuta e por isso é um documento muito respeitado e muito importante para os pesquisadores da área da educação infantil. Importante dizer que ele é um documento de caráter mandatório, né? Eu não posso ter a opção de atender o disposto das diretrizes, né? Eu preciso, né, atender o que está disposto nas diretrizes. É um documento orientador da formulação de políticas, né? Então, ele vai aí orientar as secretarias municipais de educação para pensar as políticas de educação infantil. Também vai orientar a formação de professores que atendem essa etapa, por isso esse é um documento importantíssimo para vocês que estão aqui num curso de especialização em docência da educação infantil. É muito importante conhecer ele na íntegra, né? E aí eu volto a dizer que é mais importante ainda olhar o parecer e olhar a resolução que vai fixar esse documento, e também para pensar o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da educação infantil. Percebam que quando a gente fala de currículo, a gente também fala de planejamento e a gente também inclui aí as ações de desenvolvimento de proposta pedagógica e de avaliação nessa etapa. São temas muito caros e muito importantes e que as diretrizes curriculares vão aí orientar a formulação destes, né? Continuando aqui com vocês, vou falar um pouco mais, né, das diretrizes, porque eu acho importante a gente destacar o que a gente vai encontrar aí de consonância e de dissonância, né? Então, vocês vejam que esse foi um documento que eu falei aqui, que ele foi pensado por muitas pessoas, já trazia nele uma atenção para definir o que era currículo na educação infantil, né? Todo mundo tinha um temor de colocar aí uma ideia de currículo nesse documento, então nem sempre foi aceita essa ideia de que era um currículo, e por várias vezes, é proposta pedagógica, currículo, é proposta pedagógica, é currículo, até que a gente entende que é currículo, mas é currículo pensado de acordo com as especificidades da educação infantil. Então, ele não tem uma visão, uma pretensão de ser escolarizante, não tem a pretensão de atender, né, as etapas aí do ensino fundamental 1, principalmente.
ele é pensado para as crianças da educação infantil, né, de acordo com aquilo que é específico dessa etapa. Então, esse é o grande ponto aí para a gente pensar. Também é considerado nesse documento os princípios básicos para organizar o trabalho pedagógico, né? Como eu já disse, comprometido com a qualidade, com o direito das crianças e a efetividade do desenvolvimento integral das crianças. Também ele ajuda aí as instituições de educação infantil a organizarem as suas propostas, né? As suas propostas, né? E também aos professores a pensarem as suas práticas, né? Em torno de que eles vão considerar, na hora de fazer o planejamento, o que é importante, né, para as crianças de 0 a 3 anos, para as crianças de 4 e 5 anos. Esse é um documento que também foi criticado, problematizado, porque ele não trazia orientações específicas, né? É muito comum a gente ver as pessoas ainda com a necessidade de algo prescrito. Então, as diretrizes curriculares, ela de fato não tinha nenhum tipo de prescrição curricular, porque essa não era a intenção. A intenção era marcar o que eram os princípios da educação infantil, o que ia ser considerado currículo, e que cada unidade, que cada secretaria municipal construísse ali o seu orientador, pensando e considerando as identidades das crianças e também a realidade de cada contexto. Aqui, o currículo, então, vai ser definido como um conjunto de práticas, né? Práticas essas formuladas por professores, que buscam articular as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que estão parte aí do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Essas práticas, elas seriam efetivadas, né, através das relações tecidas ali entre as crianças, desde as crianças bem pequenas, com os professores e com outras crianças, que vão aí afetar a construção dessas identidades, né? A professora Zilma, ela vai comentar que essa definição de currículo, ela está longe de versões que, para os pesquisadores, já estão superadas, mas eu não sei se está superada entre nós, educadores, entre professores do campo da educação infantil. Então, fica essa pergunta aí para vocês também, né? São versões superadas, a ideia de lista de conteúdos obrigatórios ou de disciplinas a serem cumpridas na educação infantil? Essa ideia, então, ela é colocada já como algo distante, assim como um currículo de atividades pautadas num calendário comemorativo, né, sem uma avaliação de que algumas comemorações têm sentido ou não têm sentido, mas simplesmente replicadas, né, e aí a gente vê a forte influência, né, do comércio, do próprio capitalismo, né, do consumo, né, na escola, ditando o que seria ali o currículo, o que seria atividade importante para as crianças, sem a menor reflexão. Então, isso tudo aí a gente vai pensar, os pesquisadores vão se colocar como ideias superadas e que essa concepção de currículo, né, de conjunto de práticas já está aí implementada. Se a gente está aqui numa disciplina do curso de docência na educação infantil, pensando o currículo, fica essa provocação importantíssima, né? A gente já tem essa concepção de currículo como um conjunto de práticas marcado, né? Considerando o cotidiano das instituições, considerando a integralidade das propostas e das áreas de conhecimento, a indivisibilidade, né? Não dá para a gente dividir, nesse momento vai ter atividades expressivas, nesse momento vai ter afetivas, nesse momento é de cuidado, nesse momento é de educação, não tem como a gente dissociar, né? E tudo isso acontece ao mesmo tempo em atividades que precisam favorecer as interações entre as crianças, a exploração a exploração do mundo, com diferentes materiais, né? Tendo o professor aí autonomia para exercer o seu papel de organizador desse ambiente, de escutador dessas crianças, né? Daquele educador responsivo e responsável que atua com as crianças aí no dia a dia. Então, as diretrizes, elas são parte de uma conquista histórica, né, na luta do direito das crianças à educação, né? Pensando que a educação infantil é marcada por todo esse movimento histórico e político que vai aí congregar nesse documento que é tão importante quanto as diretrizes curriculares. Contudo, a gente tem aí, nos últimos anos, né, uma vez que a educação infantil esteve implicada na educação básica, algumas demandas que vão sendo colocadas
algumas normas educacionais que vão sendo colocadas para a educação básica também vão implicar a educação infantil. Então, para o bem ou para o mal, a gente, né, por exemplo, foi incluído no Fundeb, né, tem verba específica também investindo dinheiro, investindo, né, na construção de mais escolas para a educação infantil, a partir desse momento que ela integra a educação básica, mas também tem compromissos que ela precisa assumir a partir dessa etapa. E é nesse escopo que a gente vai pensar, nessas discussões, que vai se pensar a necessidade de construção de uma base nacional comum curricular. Na verdade, de uma base nacional comum. E aí depois ela vira uma base nacional comum curricular, né? Uma ideia de BNCC-EI vai surgir num contexto mais amplo de uma discussão que envolve a educação básica, mas que vai aí contemplar também a educação infantil. E aí, avançando aqui nessa apresentação que eu fiz junto com vocês, para vocês, no caso, né? Só um momento. Falando agora, né, de uma BNCC, a ideia de uma BNCC-EI surge num contexto mais amplo da discussão, dessa necessidade de uma base nacional comum, né, a princípio, que está colocada lá desde os primórdios, vamos dizer assim, né, mas desde os documentos aí pensados à época ainda da Constituição, né, algumas pessoas, né, no documento que vai aí regulamentar a BNCC, ela vai fazer menção, por exemplo, ao texto da própria Constituição de 88, ao texto da LDB, que fala de uma base nacional comum, mas ela vai ter esse contorno de base nacional comum curricular mesmo a partir dos anos 2000, né, posteriormente a esse movimento das diretrizes curriculares já revisadas, né? Até então, se pensa num conjunto de conhecimentos, né, que indicam aí algumas áreas do conhecimento, mas um conjunto aí que a gente vai pensar nessa composição de base nacional comum, e também que vai ser aí, em cada unidade, no Brasil, acrescido de uma parte diversificada, né? Menciona-se, né, o texto da LDB, menciona-se o texto da Constituição para justificar a necessidade de uma base nacional comum. Esse documento, ele acaba sendo resultado em diferentes processos, e aí ele tem uma implicação política muito forte, né, pelo momento em que esse documento ele começa a ser construído, a forma como esse documento é construído. Vejam que as diretrizes também traz, né, essa implicação política, esse cenário, a forma como é feita a discussão para chegar no texto, e isso também envolve a BNCC. E cada uma, no seu contexto, vai trazer aí os sentidos, né, e vai incorporar aí a forma de seu tempo. O que eu trago para a gente pensar aqui é que havia a necessidade da construção dessa base, mas ela vai acontecer num movimento que, para muitos pesquisadores em educação, visa simplesmente atender às avaliações externas que a gente tem na educação brasileira, né? O forte é toda uma discussão política, né, que vem aí trazendo das políticas educacionais e que envolve principalmente a qualidade da educação brasileira, que tem sido, por muitas vezes, pressionada por organismos externos, internacionais, principalmente, que envolve o financiamento da educação e que vem aí a cada vez mais exigindo padrões de qualidade que têm sido mensurados a partir de avaliações externas. Então, para criar parâmetros e atender essas avaliações, se chega a um movimento, né, onde há necessidade de uma base nacional comum e que acaba por ser construída de forma curricular. A educação infantil entra nessa esteira, né, e aí precisa também construir a sua base, como está aqui, pelas definições de currículo que a gente tinha ali definido à época das diretrizes curriculares. Muitos conceitos que vão sendo trazidos vão se colocando aí incoerentes para pensar a educação infantil, a própria ideia, né, de ter áreas de conhecimento,
né, não coaduna com a ideia de integralidade, de indivisibilidade de áreas que é colocada nas diretrizes curriculares da educação infantil, por exemplo. Então, essa tentativa de pensar uma BNCC-EI vai colocar muitos conceitos em disputa, porque muitas questões que estão postas para o ensino fundamental e para o médio não fazem relação com aquilo que é específico da educação infantil. Então, aqui eu queria trazer, né, a época dessa discussão, e primeiro eu preciso dizer a vocês que a Base Nacional Comum Curricular, até ela chegar nesse documento que a gente tem hoje, ela passa por uma formulação que envolve 5 versões do documento, né? Começa a ser elaborada no ano de 2015, num processo de construção que envolve pensar cada etapa da educação básica. Para a construção da BNCC, também foram convidados consultores da área, né? Especialmente a professora Maria Carmen Barbosa, a Lica, que é uma professora que participou da elaboração das diretrizes curriculares nacionais. Eu fiz questão de trazer muitos textos da Lica, inclusive, para a gente poder pensar aqui, colocar aqui que pensando esse currículo, a gente tem um fio, né? A gente tem uma concepção que rege tanto as diretrizes quanto a BNCC, mas algumas implicações vão aí colocar essa BNCC num campo dissonante com as diretrizes, né? Então, a gente vai aí encontrar as consonâncias e as dissonâncias, né, desses 2 documentos. Então, é importante dizer que uma primeira versão foi apresentada, né, sendo produzida por consultores da área da educação infantil. Essa primeira versão, ela passou por discussões, passou por consulta pública, em 2015. Em 2016, foi aberta uma segunda versão, aberta a críticas e as sugestões. Uma terceira versão foi apresentada em audiências públicas por regiões. Eu, inclusive, à época, participei, né, de um movimento feito pela Rede Nacional da Primeira Infância, aqui no estado do Rio de Janeiro, sendo apresentada por uma das versões da BNCC. Aqui, a gente ainda não tinha mais esse movimento de debate, de sugestão, era apenas uma apresentação. Tinha um foco na educação infantil e no ensino fundamental, uma dessas versões apresentada no ano de 2017. Já havia ali algumas críticas, né, algumas questões que foram retiradas. Depois tem alguns textos, alguns artigos que vão se colocar nesse movimento, né, de comparar as versões, mas é um trabalho árduo, porque são textos enormes, né, grandes, da primeira versão até essas outras que foram apresentadas depois em 2016 e 2017, já estão bem diferentes, bem modificadas, cada vez mais reduzidas, e aí nessa redução a gente acha que, não intencionalmente, algumas questões importantíssimas foram colocadas de fora, até que a gente tem no final do ano de 2017 uma 4ª versão, que não foi tornada pública, né, não foi lida pelas pessoas, enviada ao Conselho Nacional de Educação para aprovação. Não foi só enviada para aprovação, mas foi aprovada em caráter de urgência. Então, aí não foi colocada, né, não foi publicizada para que as pessoas, né, lessem e aí reivindicassem até alguns cortes que foram feitos, né. A sociedade civil teve pouco tempo para apreciar esse conteúdo e teve muita pressão à época, no final de 2017, para que essa versão fosse aprovada. Pressão de quem? Principalmente do mercado educacional. É importante a gente dizer aqui que esse documento da Base Nacional Comum Curricular, ele foi um documento extremamente... ele estava ali em disputa pelo mercado, que queria, à época, por exemplo, fazer a revisão dos seus livros, dos materiais didáticos, porque envolvia aí uma mudança curricular, né? Curricular, se a gente pensar na lista de conhecimentos, ali nos conhecimentos imprescindíveis para o ensino fundamental e também para a educação infantil. Então, tinha ali uma pressão para que esse documento fosse aprovado no final de 2017, né, já vislumbrando também, por exemplo, um plano nacional do livro didático que estava aí para ser previsto, e de alguns livros que precisavam ser revisados
para serem incluídos aí nesse PNLD. Então, são muitos interesses em torno de um documento, até que a versão homologada, que data desse ano de 2017, vai aí trazer uma série de implicações para a educação infantil, né? Tem um alinhamento de interesses que são diferentes, aqueles que os pesquisadores brasileiros têm defendido, né? Principalmente se a gente pensar na defesa dos direitos das crianças pequenas à educação. A proposta foi alterada no sentido, né, daquela consulta feita lá inicialmente do texto de 2015, que a professora Lica, que a Maria Carmen Barbosa produziu, ele estava bem diferente, e também porque esse documento ele é aprovado no final do ano de 2017, no ano em que acontece o golpe, né, na política brasileira, em que a presidente Dilma Rousseff, ela é retirada de seu cargo e assume-se, então, o vice-presidente Michel Temer, né. Então, uma das primeiras medidas do Michel Temer foi aprovar, em caráter de urgência, um texto da Base Nacional Comum Curricular, que não foi apresentado ao público, né, mas tinha ali um grande interesse do mercado educacional nele. Então, esse documento, ele reflete, né, um projeto de sociedade, um projeto de educação também, mas numa sociedade que está sendo ali marcada por esse impeachment, que ocorre em 2016, e que, por isso e por muitas outras questões, ele é amplamente criticado. O documento que a gente tem hoje, chamado de Base Nacional Comum Curricular, não foi um documento tranquilo de ser elaborado, diferentemente das diretrizes curriculares. Ele vai aí chegar com muitas problemáticas às nossas mãos, com muitas descontinuidades, muitas discordâncias, mas é o texto que a gente tem aprovado, e eu posso dizer que, infelizmente, é o texto que a gente tem como um dos norteadores curriculares da educação infantil. Então, eu termino aí a primeira aula, né, da primeira unidade que vocês estão tendo aqui nessa disciplina, discutindo isso, né, que a gente tem 2 norteadores curriculares muito importantes para pensar o currículo na educação infantil, cada qual com seu contexto de elaboração. O texto que a gente tem hoje aprovado não é o texto que, a princípio, né, foi discutido, o texto que a gente gostaria de ter, mas é o texto que a gente tem em vigor e que a gente precisa pensar a educação infantil a partir dele. Vou fazer a leitura aqui desse trecho de um artigo da professora Rosânia Campos, da professora Maria Carmen Barbosa. Ele é do ano de 2015. À época, esse texto ele vai trazendo aí quase que uma justificativa, né? Por que essas educadoras, essas pesquisadoras, estavam aí pensando numa base nacional comum que também implicasse a educação infantil. Diz o seguinte: a defesa da necessidade de uma base nacional comum também foi ratificada em decorrência de que, atualmente no país, o que pauta a base curricular da educação básica são as avaliações externas. As autoras são bem diretas em dizer que tem uma disputa de uma base curricular da educação para atender os interesses das avaliações externas, né? Para atender esses parâmetros que estavam querendo ser construídos para pensar o que seria a qualidade, né, do ponto de vista curricular na educação brasileira. E, de modo similar, o trabalho do professor é direcionado pelo mercado editorial, via a adoção dos livros didáticos contendo os conteúdos para as provas, né? Então, havia essa tensão. Então, na iminência de pensar uma base nacional para a educação infantil, que estava aí sendo colocada no meio dessa situação de disputa do mercado editorial, né, das avaliações externas, dos livros didáticos, as autoras vão pensar aí as especificidades do campo da educação infantil para pensar a defesa de uma base nacional, mas que consiga pensar a partir das diretrizes curriculares. Então, elas colocam assim, isto é, né, construir uma orientação a partir da qual os professores pudessem desenvolver suas práticas, respeitando as diversas dimensões da infância e dos direitos das crianças. Então, soa quase como uma justificativa, né, e uma defesa aos direitos das crianças na hora de produzir esse documento chamado Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Não foi bem aceito, né, a gente sabe disso, né, quem participa das discussões acadêmicas, científicas com relação, ainda não é um documento aceito, tanto a BNCC quanto a BNC Formação são documentos que os professores e os profissionais
ainda reivindicam que sejam, né, revogados, assim como o novo ensino médio, que é o que vai surgir aí dentro da discussão de uma BNCC para o ensino médio, que vai recair no novo ensino médio, e vocês podem ter acompanhado aí, estão acompanhando todas as reivindicações contra esse documento. Então, a gente pode dizer que são documentos controversos, né? E aí, para a gente pensar propostas pedagógicas a partir das diretrizes e da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, eu trago uma imagem do Frato, né, conhecido como Tonucci, em que ele traz aqui uma imagem de uma criança diante de algumas caixas e naquele balãozinho do pensamento, da imaginação, várias coisas, né? A gente pode pensar as propostas pedagógicas, né, a partir desses norteadores curriculares, tendo em vista que essa criança é uma criança competente, ativa, imaginativa, criadora, e que, diante de alguns materiais, ela cria 1000 possibilidades, né? E que pensar essa visão de criança potencializa pensar o currículo, né? Então, na educação infantil, no disposto das diretrizes, está escrito que o currículo é esse conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças. Interessante pensar que, ao produzir a BNCC, se manteve, né, desse texto final, que vai chegar ali, né, como o orientador do currículo, que vai aí inspirar as propostas pedagógicas da educação infantil. Então, nesse texto final, ele ainda traz um alinhamento ao que está contido lá nas Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil do ano de 2009. Algumas questões foram preservadas, né? Tanto essa concepção de currículo, quanto as interações e brincadeiras como eixos estruturantes da educação infantil. Também são mantidos os princípios éticos, estéticos e políticos que são indicados na configuração dos projetos pedagógicos das instituições, né? A tudo isso, a essa visão de currículo, aos eixos, interações e brincadeiras, aos princípios éticos, políticos e estéticos nas propostas pedagógicas, são acrescidos nesse documento da BNCC 6 direitos de aprendizagem, né? Há toda uma crítica em torno disso, né? Por que só 6? Por que apenas esses 6 e não outros? Que toda, né, delimitação acaba aí, né, sendo traidora no sentido de colocar alguns de fora. Mas os 6 direitos de aprendizagem estabelecidos são, né, conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer. Pensando na organização desses direitos, né, foram mantidos e são afirmados, né, no caso, 5 campos de experiências de aprendizagem, que são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala e pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Importante pensar que a gente não tem uma organização que vai aí vislumbrar o currículo na educação infantil, fragmentando, né, ou separando as áreas do conhecimento. A gente tem campos de experiências que integram diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, eu tenho traços, sons, cores e formas, eu jamais posso dizer que esse é um campo de experiência que está envolvendo apenas uma área de conhecimento, né, ou disciplina, como algumas pessoas chamam. Então, isso aí fala com a gente no sentido de pensar um pensamento integral e o desenvolvimento integral da criança, e pensando o currículo como essas práticas aí articuladas, né? Que são construídas no encontro e no diálogo entre crianças, famílias, profissionais e docentes. Importante pensar que esse currículo ele pode ser organizado pelos adultos, né? Ele deve ser, ele é um dever, né, até do professor, né, do diretor de unidade, do coordenador pedagógico, que ele seja pensado pelos adultos, mas que ele seja pensado na construção que se encontra com as crianças, que dialoga com as famílias e que integra toda essa comunidade escolar, né? Ele está aí ele vai sendo feito no cotidiano, nas escolhas, nas decisões, no planejamento das possibilidades diárias
né, de fazer aí essa educação infantil. Então, justo por isso, a gente precisa dar atenção aos aspectos da organização desses contextos, né? A gestão das pessoas, as práticas sociais que envolvem cada uma dessas instituições educativas. Estou dizendo isso, gente, porque o currículo não vai envolver só aquilo que a gente vai fazer com as crianças, vai envolver a forma como a gente organiza o refeitório, por exemplo, como a gente organiza o tempo do banho, como a gente organiza o momento do descanso, como a gente escolhe que atividades a gente vai comemorar, que momentos vão ser marcantes, né? Vão ser ritos importantes para essa escola de educação infantil. E que também envolvem a formação profissional, né? O que esses profissionais precisam saber para tratar, para educar e para cuidar dessas crianças e desses bebês, né? O que é importante que eles saibam? Perceber essas sutilezas, essas coisas que estão aí no dia a dia, que são muito importantes, né, nessa articulação aí que pensa propostas pedagógicas e pensa um currículo. Trago novamente outra tirinha do Frato para a gente pensar ali, uma adulta que chega engolindo o pensamento das crianças, engole no pensamento dela, ali você vê letras, números, formas, e no pensamento da criança que chega e diz bom dia, tem ali brinquedos, uma diversidade de formas, né? Então, como a gente está olhando para esse processo de pensar propostas pedagógicas, considerando esses dois documentos, essas normativas curriculares? Importante a gente pensar isso. E aí, já que a gente está falando de práticas pedagógicas da educação infantil, por escolha, eu trouxe aqui algumas páginas, né, uma seção do documento das diretrizes curriculares, esse que já é o documento fixado, publicado no ano de 2010. Eu trago esse documento para mostrar para vocês o que vai ser importante a gente considerar na hora de produzir as nossas práticas pedagógicas, né? Começo dizendo sobre os eixos do currículo, como eu já disse, né? Um currículo na educação infantil, né? As práticas que compõem essa proposta, né? Vão sempre pensar como norteadores as interações e a brincadeira. Essa brincadeira no singular, que pode ser a brincadeira da criança, na expressão em que ela brinca, em que ela se encontra com o seu brinquedo, com a sua expressão, né? E aí, por isso, não são brincadeiras, é brincadeira mesmo no singular. A gente, por vezes, coloca no plural, mas é brincadeira no singular. Atenção da brincadeira na expressão da criança, que encontra com o brinquedo dela, que encontra com a ludicidade, e que vive essa riqueza de momento. E as interações, porque a gente está falando ali dessas trocas que acontecem entre crianças, com adultos e com o mundo. Essas práticas, elas precisam garantir experiências que aí, né, a partir dessas experiências, que a gente vai pensar aí a gente não, né? Que os pesquisadores pensaram a composição dos campos de experiência. Eu trago aqui para a gente pensar cada um deles, porque vocês vão ver que às vezes parece que está falando de áreas, né? De conhecimentos segmentados por áreas. E vocês vão ver que eles deram aí o corpo desses 5 campos de experiência que vão aparecer na BNCC. Eles têm origem aqui, né, nessas experiências que estão colocadas lá no artigo 9º, se eu não me engano, do documento que fixa as diretrizes, né? Então, a gente precisa, no dia a dia com as crianças, garantir o quê, né? A promoção do conhecimento de si e do mundo por meio de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimento, expressão de individualidade, respeito pelos ritmos e desejos das crianças, que favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens, no domínio de diferentes gêneros, de formas de expressão, gestual, verbal, plástica e dramática e musical. Possibilitem experiências narrativas de apreensão e interação com a linguagem oral escrita. Aqui fala da linguagem oral escrita, mas não se reduz a ela, né? A recriação em contextos significativos de relações de quantidades, medidas, formas, orientações espaço-temporais, de forma com que as crianças ampliem a confiança e a participação das crianças, né, nas atividades individuais e coletivas, possibilitem situações de aprendizagem mediadas pela elaboração da autonomia, nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar,
vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, alargando seus padrões de referência, de identidades, no diálogo e conhecimento da diversidade, que incentive a curiosidade, que promova o relacionamento e a interação das crianças com manifestações de músicas, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, poesia, literatura e teatro, interação, cuidado e preservação da biodiversidade, interação e conhecimento de manifestações e tradições culturais brasileiras, e ainda a utilização de gravadores, que a gente está falando das mídias, recursos tecnológicos e midiáticos. Tudo isso, gente, pensando em integração dessas experiências. Então, pensem que as diretrizes curriculares vai trazer a necessidade de garantir essas experiências, e aí a gente vai ter, lá na Base Nacional Comum Curricular, todas essas experiências organizadas em campos, né? Eu coloquei, né, na aula escrita da unidade número 2, para a gente pensar onde que os documentos vão entrar em consonância, né? Diante de tantas dissonâncias, de tantas diferenças, eu vou colocar lá para vocês, onde é que eles se complementam? Como é que a gente pode reunir esses dois documentos nas propostas pedagógicas? E aí eu vou dizer para vocês que a gente tem, nas pesquisas da área da educação infantil, algumas possibilidades de pensar o currículo. Eu trago uma, né, a gente pensar a partir da Sandra Ritter e da Maria Carmen Barbosa, num texto de 2002, substituindo uma concepção prescritiva do currículo por um currículo narrativo, um currículo que fale das narrativas e das vivências de bebês e de crianças, né? Então, essa é uma possibilidade para pensar o currículo na educação infantil. Uma outra possibilidade é narrar o currículo articulando aos campos de experiência, né? Trazendo a possibilidade de pensar o currículo lá da experiência italiana, que vai pensar os campos de experiências, justamente para não se render a essa, né, fragmentação aí por disciplinas, né? Então, num texto do ano de 2015, da Ana Lúcia Goulart Faria e outras educadoras brasileiras, elas vão trazer essa experiência italiana, né? Indicar esse documento que foi pensado para a escola da infância lá e para o primeiro ciclo de instrução. E esse documento que elas trazem, essa publicação que elas trazem, que traz essa experiência, vai dizer o seguinte, né? Que o campo de experiência tem a ver aqui, no caso, com a experiência direta, com o jogo, o procedimento de tentativas e erros que permitam à criança, oportunamente guiada, a aprofundar e sistematizar as suas aprendizagens. Então, vejam, pela experiência direta, concreta, pelo jogo, pela ludicidade, pela brincadeira, pela tentativa e pelo erro, em oportunidades que essa criança vai ter, em que ela pode se aprofundar e sistematizar as suas aprendizagens, né? E aí, considerando que cada campo de experiência oferece um conjunto de objetos, situações, imagens e linguagens referidos aos sistemas simbólicos da cultura, capazes de evocar, estimular, acompanhar aprendizagens progressivamente mais seguras. Então, eles fazem ali um compilado de campos de experiências com objetivos definidos para que as crianças progridam à medida que avancem. Pensem que isso acontece na realidade italiana. E à época, talvez a tentativa, né, ao pensar uma base nacional comum para a educação infantil, fosse fazer essa estrutura. Infelizmente, né, a grande crítica até que eu faço à BNCC é a gente ter os objetivos, a gente tem ali os direitos de aprendizagem colados em direitos, em objetivos de aprendizagens a ser atendidos. Eu gosto de pensar, e esses objetivos, eles estão numerados, classificados, pensados, assim, diretamente à lógica que está ligada, né, a uma pedagogia de competências, a uma pedagogia das habilidades ali que estão envolvidas para serem desenvolvidas ao final da etapa do ensino fundamental. A crítica que eu faço a esse documento é porque ele acaba trazendo ali uma pedagogia, né, acaba trazendo uma concepção de currículo, e aí ele não trata, por exemplo, o que a Lei de Diretrizes e Bases defende, né, que é uma diversidade ali de pedagogias e de propostas pedagógicas para a gente pensar na escola com autonomia. Ele já traz uma concepção
focado nessa pedagogia das competências e sempre assim, né, muito relacionada, muito esmiuçada, aquilo que se pretende naquela faixa etária, para aquele momento, para aquele campo de experiência. Então, essa é uma crítica que eu faço. Acho que se a gente for pensar possibilidades para pensar as propostas pedagógicas, a gente pode pensar nessa relação entre os campos de experiências, até pelo que eu mostro aqui, né, que tem essa origem já nas diretrizes curriculares, eu preciso garantir essas experiências, e eu posso estar articulando esses direitos aqui que as crianças têm de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, na articulação com esses 5 campos de experiência. Essa é a proposta que eu penso ser mais viável para a gente caminhar com esses 2 orientadores na hora de pensar o currículo na educação infantil. Caminhando para o fim aqui dessa conversa com vocês, né, dessa web, eu queria trazer também para reflexão essa imagem da prática, né, é uma foto de uma parede, uma documentação pedagógica lá da creche da USP, e que vocês estão vendo aqui os 2 jabutis desenhados, 2 não, né, 3, e tem escrito ali assim, ó, os jabutis, e tem algumas imagens das crianças. Interessante que, se a gente aproximar, a gente consegue fazer a leitura, né, do que foi registrado, me parece que pelas crianças, porque é uma letra de criança, sobre os jabutis. Diz o seguinte, né, deixa eu ver se eu consigo fazer a leitura com vocês aqui. Tem pequeno e tem grande. Estes são os jabutis. Comem ovos, frutas e verduras e não querem sair daqui. Dia sim e dia não, as crianças vêm aqui. Colocam comida e água para alimentar os jabutis. O espaço é divertido e bacana. Eles podem até brincar. Vão de um lado para o outro, devagar para não se cansar. Esta é uma poesia, escrita pelo grupo Caracol, que deixa esta homenagem para a creche central. Então, aí tem o nome de alguns jabutis e os registros das crianças. Junto com essa documentação, com esse registro, lá da creche central, eu trago aí 2 perguntas, né? O que vocês acham, né? Quais experiências antecederam esse registro? O que as crianças viram que está aqui registrado nesse movimento de observar os jabutis, né? O que elas podem ter vivido de experiências com esses jabutis? Elas dão as dicas aí nesse texto que elas compuseram, né? Essa poesia. Quais pesquisas as crianças fizeram, né, para estar aqui trazendo algumas informações sobre esses jabutis? Quando eu falo pesquisa, são as investigações mesmo, né? Às vezes parece que as pesquisas das crianças, elas não têm uma relevância, não são pesquisas aprofundadas, talvez porque sejam as pesquisas das crianças, né? São simples, são corriqueiras, são do dia a dia, mas elas são significativas, né? Porque elas estão envolvendo ali essas aprendizagens e esses conhecimentos que elas estão ampliando, no caso aqui sobre os jabutis. E aí eu continuo para concluir essa conversa com vocês, trazendo uma citação da professora Zilma Ramos de Oliveira, que ela diz o seguinte: o trabalho pedagógico organizado em creche ou pré-escola, em que cuidar e educar são aspectos integrados, se faz pela criação de um ambiente em que a criança se sinta segura, satisfeita em suas necessidades, acolhida em sua maneira de ser, onde ela possa trabalhar de forma adequada às suas emoções e lidar com seus medos, sua raiva, seus ciúmes, sua apatia ou hiperatividade, e possa construir hipóteses sobre o mundo e elaborar sua identidade. Esse é o trabalho pedagógico que a gente quer que seja construído e organizado na creche, na pré-escola, se a gente pretende aí pensar um currículo na educação infantil que contemple esses 2 orientadores. Vejam, ainda que a gente fale de uma BNCC, ainda que a gente fale de diretrizes curriculares, ainda que a gente fale de currículo na educação infantil, o que a gente quer é que toda a organização, toda a prática pedagógica desenvolvida para as crianças possam contribuir com o que elas acham sobre o mundo e possam também contribuir com a elaboração da identidade delas, né? A identidade individual e coletiva de um grupo, que vai ser aí afirmada em todas essas pesquisas que elas vão fazer, né, no cotidiano.
Acho que era isso que eu tinha pensado, assim, para a gente conversar aqui nessa web, conversar, né, na forma literal, mas para a gente pensar sobre essa organização de currículo na educação infantil. Eu volto a indicar para vocês, né, que façam a leitura dos textos principais. Se surgirem dúvidas sobre as atividades, que vocês também estejam, né, procurando os tutores, procurando tirar essas dúvidas. É muito importante que vocês façam as atividades. Ainda que tenham dúvidas, procurem a gente para poder respondê-las, né? Não deixem de cumprir as tarefas. Essa é mais uma disciplina, nem tão prática, mas também que tem a ver com a prática dos professores da educação infantil, certo? Eu vou concluindo aqui, né? E aí eu digo para vocês, só a última frase, que se o currículo na educação infantil é vida cotidiana, a gente deve se lembrar que toda vida se apresenta em forma de linguagem e que as linguagens, assim como as crianças, estão abertas às nossas ações. Então, gente, ó, mão na massa, né? A hora de pensar o currículo, de pensar as práticas pedagógicas com as crianças. Pensem na contemplação dos eixos, das interações e da brincadeira. Pensem nos campos de experiências que podem ser potencializadores das ações de vocês para o desenvolvimento infantil, dos bebês e das crianças. E por esse caminho a gente vai afirmando aí uma educação infantil que garanta os direitos das crianças, certo? Alguém tem dúvida, tem comentário? Subiram palminhas aqui, eu que agradeço a participação de vocês, né? Não é fácil a gente ficar tanto tempo aqui compenetrado. E aí, meninas e meninos, alguma pergunta, alguma consideração? Estava aqui no cantinho de câmera fechada, peço desculpas para vocês. Iniciei a web numa banca de TCC, né? Além da banca, eu estou na coordenação do TCC da graduação esse ano, então eu brinco que essa semana eu estou com um olho no peixe e um no gato, né? Porque para não dar problema em nenhuma transmissão de web, para não travar ata, e aqui eu, no final eu ouvindo vocês, e realmente, Grace, acho que essa contextualização histórica da BNCC é tão necessária, né? Essa questão que eu sinto aqui. Talvez, meninas, vocês que são de outros municípios possam ter outra impressão, mas aqui por Ponta Grossa, né, ela entrou como regra, verdade única e absoluta, né? Reproduzida tal e qual dentro do projeto do planejamento municipal, das diretrizes municipais, né? Quando você fala há espaço para especificidades, a gente não tem visto isso, né? Então, nós temos uma história municipal aqui em Ponta Grossa de uma rede que historicamente se fundou em princípios frenetianos, que teriam muito a contribuir com outras perspectivas e que ficaram agora perdidos como um texto, no meio de um documento, né, que seguem à risca como um manual, né? Penso que essa contextualização histórica é maravilhosa. Meninas e meninos, alguma consideração? Não? Estão todos quietinhos, só mandando palminhas. Ó a Vanessa ali, ó. Tem comentários aqui na caixa da mensagem, né? Olha, gente, são contribuições para vocês pensarem, né? Como a Ana está aqui colocando, a gente sabe que tem norteadores municipais e aí que vão se basear nesses dois documentos. Então, façam aí aquela vista crítica, vejam se estão sendo repassados em algum momento como manual, porque a orientação e a ideia não deveria ser essa, né? Respeitadas aí a nossa autonomia, a autonomia docente, a autonomia também de um trabalho que deve ser construído no encontro com a criança e com as famílias. A gente não deveria ter esse tipo de documento orientando o currículo, né? É muito difícil isso. Daiana, aqui no Rio de Janeiro também não é muito diferente. Elizabeth levantou a mão. Olá. É que a gente pensa muito raso, né? Muito pequeno.
que a escola existe só para que se deixe as crianças, né? Mas não é bem assim. A escola é política pura, né? E tem interesses que a gente não passa pela mente da gente, né? Eu fui uma mãe que eu não levei meus filhos para creche. Quando eu precisei levar eu precisei brigar e eu precisei ficar em cima, seja do cuidado, né? Seja do que ofereciam. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, abrir um pouquinho mais a mente, né? E ler nas entrelinhas. A gente costuma ler só o que está na frente, né? Só o que está dito ali. Mas o que é que realmente aquilo quer dizer, né? Na creche, damos a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo zelo para todas as crianças, igualmente. E vamos falar, direção, coordenação, são professores, são quem está, né, o corpo escolar. Eles dão, né, damos, né, porque eu estou dentro de uma escola. Tanto é que eu não sei quanto tempo eu vou ficar, porque as pessoas muito críticas, é perigoso até. Aí a gente quer que mude, por exemplo, quando você falou de banho, quando a gente está dando banho numa criança, de você olhar nos olhos da criança, de você passar as mãos nela, mas passar as mãos com carinho, com zelo, com cuidado, observando, vendo além, né? E não só, eu vou dar o banho, pronto. Né? Não é assim. Né? A vida não é assim. E, às vezes, a gente fica muito machucada e doída com algumas situações e condições. Né? Se eu tenho que fazer alguma coisa, que eu possa fazer dando o melhor de mim, sempre, independente de quem seja. Né? E entender que, por trás daquilo que a gente vê, tem outras coisas, outras pessoas, outras exigências de outras condições. Só isso. Mas foi muito boa a sua live, gostei. Obrigada, Elizabeth, pelo teu depoimento. Lembremos que banho é currículo na educação infantil, alimentação, descanso, todos os momentos que envolvem cuidar da educação, né? Sem separar deles. Porque durante um banho a gente vê coisas, né? Sem querer citar, né? Mas uma criança de 4 anos com uma tatuagem atrás, bem, né? No início das nádegas ali. Então a gente perguntou, quem fez essa tatuagem? É uma tatuagem que sai, né? Mas assim, uma mãe fazer uma tatuagem nas nádegas de uma criança de 4 anos, né? A gente não pode deixar assim, deixa. E aí faz parte do nosso dever de proteger as crianças, né? Então, aí vem a proteção, aí vem a observação, né, a atenção, o carinho de conversar, de tirar da criança a informação sem alertá-la para outras coisas, e tanto, é muita coisa, sim, né? É muita coisa. Obrigada, tá, Elizabeth? Um abraço. Obrigada. Vanessa. Oi, professora Grace, professora Dayana. Eu queria parabenizar pela fala, e eu só quis falar porque hoje, de tarde, inclusive, eu li o texto, né, da BNCC, da aprovação, e como esse texto é rico, porque faz a gente olhar para a BNCC com outros olhos. Como a professora Dayana colocou aqui no município, é aquilo, né, foi introduzido para nós daquele jeito, e é daquele jeito e pronto, mas como o texto que a senhora colocou como sugestão de leitura, né, para a gente realizar o trabalho final, traz uma bagagem muito rica, porque faz a gente pensar, e eu me coloco assim, enquanto olhar para o que eu estou fazendo dentro da escola. Eu estou sendo aquela professora que só copia, que só
faz o que mandaram, ou eu estou fazendo diferença na vida das minhas crianças? E complementando a fala da Elizabeth, já me veio a disciplina de musicalização, né? A questão do repertório musical, da gente trabalhar com essas crianças, um repertório rico, né? Então, eu acho assim que eu já falei para a professora Daiana isso, que deveria ser obrigatório todas as professoras da rede fazerem essa pós, para a gente olhar para as nossas crianças de uma forma diferente, para a gente proporcionar para as nossas crianças o que elas realmente merecem, né? O que está na BNCC, que é direito delas, mas de forma verdadeira, não só o que está no papel a gente entregar, né? Que o papel aceita tudo. Essa é uma fala que a gente ouve muito. O papel aceita tudo, no papel é bonito, mas é a prática. Como está sendo a prática, né? Então, só queria agradecer, né, pela sua fala, pelos textos e compartilhar com as colegas que se ainda não leram, leiam, porque realmente vai mudar a visão de vocês em relação ao trabalho com as crianças pequenas. Obrigada. Obrigada, Vanessa. E a minha tarefa aqui é deixar que vocês acreditem em vocês, né? Enquanto docentes da educação infantil, acreditem que é possível um trabalho criativo, é possível um trabalho, né, que complemente aí tanto esses dois norteadores, rompam com aquelas linhas e com aqueles objetivos tão definidinhos, criem em cima desses campos de experiências, né, tragam outras possibilidades, enriqueçam esse documento, né? Esse não é um documento para vocês simplesmente copiarem, que não seja modelo, né? Mas que vocês tenham aí garantidas as oportunidades de criação de vocês, certo? Muito obrigado, saio daqui muito feliz. Ai, com uma convidada, né, Daiana? Dá um tchau para as meninas. Obrigada, gente. Um abraço, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, Grace. Encerro a gravação e caprichem nas atividades.